Continuando a crítica, a apresentação da obra, ainda no item que eu estava no texto, no vídeo anterior, falando de Feuerbach, aqui o Marx e o Engels continuam a apresentar os teóricos do seu tempo, e aqui eles citam Max Stirner e Bruno, que eles chamam de São Max, São Stirner e São Bruno, que é uma piada, uma gozação, uma ironia na época. E eles vão comentar as limitações teóricas desses pensadores, desses filósofos aqui dessa época aqui da Alemanha. Então, qual que é a questão? É muito parecida com o do anterior, porque eles entendem o que encadeia a história. Segundo eles, é a necessidade, entre aspas, né? O espírito, entre aspas, a ideia. Então, esse encadeamento deles, da chamada história universal, que é um conceito inventado lá pelo Hegel, esse entendimento deles é criticado pelo Marx e pelo Engels, porque é um entendimento ahistórico e é um entendimento que ignora a existência das populações da América, da Ásia e da África em detrimento do interesse dos europeus. Então eles dizem aqui, bastante aborrecidos, né, que se uma invenção inglesa destrói o ganha-pão de centenas de milhares de trabalhadores na Índia, isso foi bom, foi interessante para o desenvolvimento da tecnologia, do espírito, do avanço da Inglaterra, etc, etc. Mas esses pensadores aqui, eles não se ligam na questão de que não existe um interesse que se sobrepõe aos demais, porque no capitalismo o grande interesse é o lucro, a acumulação de capital. Então é necessário, e eles já diziam isso no século XIX, a gente continua dizendo isso hoje a respeito do livro didático, que as sociedades elas têm uma outra interpretação do desenvolvimento do capitalismo que não seja uma interpretação elogiosa. Quer dizer, uma interpretação que diga assim: a conquista da América, a conquista do que vai ser o Brasil, foi produtiva, foi importante porque trouxe o cristianismo para a América, ou porque permitiu aos povos indígenas se civilizarem, ou porque permitiu o desenvolvimento do capitalismo português. A crítica que esses autores fazem é nesse sentido, que nós precisamos analisar o desenvolvimento do capitalismo a partir de uma crítica que evidencie os seus mecanismos perversos de dominação, de reprodução. E que para isso a gente tem que estudar as contradições da organização desse sistema capitalista, como é que ele se organiza, como é que ele estabelece a sua dominação. Então, quer dizer, não é possível dizer que há povos civilizados e povos bárbaros, povos que levaram a civilização para outros, ou que o tal estado de natureza é inferior à condição dos europeus do século XVIII e XIX, por exemplo. Então, os autores, num texto bastante atual, que tem uma escrita densa e tem parágrafos muito longos, e isso talvez seja uma dificuldade para muitos, os autores nos mostram que a maneira como os textos didáticos hoje, por exemplo, estão encadeados, precisam ser revistos, porque a conquista da América não tem nada de legal, de importante, de maravilhoso. É um processo de violência. E isso eles falavam lá no século XIX. Indiretamente, reflete ainda hoje sobre o entendimento que nós temos das populações indígenas, que muita gente acha que são vagabundos, preguiçosos, não querem trabalhar, mas quem que inventou o trabalho? Essa é a questão que a filosofia de Marx e Engels nos coloca, que a gente tem que fazer uma reflexão sobre os conceitos que são divulgados, porque muitas vezes nós reproduzimos conceitos dentro da lógica da ideologia burguesa,
da lógica capitalista sem nos darmos conta. Então essa é a crítica principal a esses autores aqui, o Bruno e o Stirner, que entendem a história como um processo de evolução e que entendem a história ainda a partir do Hegel, né? Que é o desenvolvimento do espírito, o desenvolvimento da história universal, entre outras categorias que estão fora do materialismo. Então, a crítica principal dos dois autores é essa.